A gente vai ouvir agora. Estão esperando o quê? A coletiva? Ou a coletiva do Dorival? Eu estava esperando. Não. Nenhuma nem outra. Quem que vai falar? Marcos Braz. E quando o Marcos Braz fala, sempre tem uma cutucadinha, sempre tem uma pimentinha, sempre tem alguma coisa. O jogo jogado fora de campo da Copa do Brasil continua? Continua. Fala, Marcos Braz. Não vou criticá-lo por isso. Vai lá. Para vocês. Eu acho que o grupo está ciente da responsabilidade e da oportunidade de ganhar um título, mais um título nacional. Talvez aí para esse grupo aí é o título que falta, né? Lógico que você quer repetir todos os outros, como a gente repetiu já o Campeonato Brasileiro, repetimos os estaduais. Mas enfim, está todo mundo muito atento, tranquilo, para a gente ir para esse jogo aí. E, se Deus quiser, dá tudo certo. Braz, hoje aconteceu um episódio envolvendo o adversário do Flamengo de quarta-feira, o Corinthians. Teve o seu jogo adiado por conta da não presença da torcida corintiana lá em Goiânia. Você acha que isso interfere em alguma coisa no curso dos dias para quarta-feira? Não, eu acho que assim, eu acho que é ruim. Eu acho que o evento de hoje é ruim para o futebol brasileiro, né? Nem na várzea. A várzea, ela com 4 horas, 5 horas antes, sabe se vai ter jogo ou não. Aí você, numa liga importante que nem a nossa, não ter jogo, por uma determinação do STJD, é muito ruim para o campeonato, para o evento, para todos os envolvidos, ainda mais para o time do Corinthians, ainda mais com o Corinthians sendo também estando no episódio, porque jogaria hoje e quarta-feira. O Flamengo se sente prejudicado porque o rival, em tese, agora descansa, o Flamengo teve que jogar hoje? Eu não vou falar o prejudicado, mas, por exemplo, eu vou falar dos outros, eu vou falar do Campeonato Brasileiro. Os outros times que estão disputando ali G4, G5, aquelas posições ali, o Corinthians vai jogar depois com o time inteiro. Então não prejudicou só o Flamengo, prejudicou todo mundo. Mas a ordem do STJD você só tem que cumprir. Mas, mais uma vez, nem na várzea. Na várzea, qualquer campeonato aí, você com 4 horas antes, você sabe se vai ter ou não. Se está tendo problema ou não no local, se está chovendo ou não. Mas, enfim, deixa para lá. Só aproveitar também a sua participação aqui, porque a gente teve, né, a diretoria do Corinthians se manifestou, e aí já falamos sobre a final em relação... Eu não falei em nenhum momento do Corinthians, eu falei em relação ao STJD. Não, sim. Só para deixar claro. O que eu vou te perguntar já é projetando a final mesmo, a manifestação da direção do Corinthians em relação à arbitragem do primeiro jogo, né? Que inclusive ele soltou uma nota ali. E é bom ter você aqui com a gente para ouvir também o lado do Flamengo. Se o Flamengo gostaria de se manifestar em relação a isso, se acha que isso pode de alguma forma também ter algum tipo de interferência para o clima do jogo? Não, o que eu posso te garantir é que o Flamengo não vai perder fora de campo. Posso te garantir isso. Dentro de campo, você empata, perde e ganha. A gente quer ganhar, a gente quer ser campeão. Agora, a maneira com que se está tratando a arbitragem por dia do jogo, um jogo da importância que é a Copa do Brasil, eu acho que não é plausível, não é boa para o evento. E o que eu posso te garantir é isso, o Flamengo do lado de fora não vai perder. Na moral, na bronca, não vai perder. O que pode perder é dentro de campo, ganhar, empatar, que é do jogo, é do futebol. E é o que eu acho que tem que acontecer. Agora, os episódios estão muito ruins, muito estranhos. Vocês têm uma reclamação sistêmica da arbitragem, pressão na arbitragem. Então, assim, eu não posso acreditar que um árbitro que também vai para a Copa do Mundo terá algum problema ou será amedrontado para apitar aqui. Eu confio na arbitragem Eu confio na CBF, Estou falando isso, posso queimar a língua, mas eu não tenho medo de falar. Eu confio na CBF, confio no trio de arbitragem e confio no presidente da comissão de árbitro. Eu tenho certeza que vai ser imparcial, vai ser correto, vai ser o melhor para o futebol. Agora, o que estão fazendo não é bom para o futebol. E na moral, na marra, não vão ganhar aqui. Palavras fortes aí do Braz. E o Bruno Spindel só com o olho arregalado. Só ali, ó. Opa, o que ele tá falando ali? Incoerentes, eu diria. Incoerentes? Incoerentes. Fala aí. Não, assim, o primeiro... Bender gostou, viu? Eu concordo, assim, o que eu concordo do que ele falou, e a gente vai discutir isso, né? Eu concordo que para o Campeonato Brasileiro é muito ruim, é um recado de quase amadorismo que se suspenda uma partida horas antes. Sim. Por questões jurídicas. Posso fazer um parênteses aqui, até para explicar para quem está em casa, Sim, né? Por que favor. Suspendeu? Porque tem muita gente que... Claro. Seguinte, ele fala do Superior Tribunal de Justiça Desportiva que suspendeu o jogo. Por que suspendeu o jogo?
porque liberou a venda de ingressos. E aí o Tribunal de Justiça de Goiás, em parceria, digamos assim, com o Ministério Público, né, acatando, né, o que pediu o Ministério Público, não permitiu que tivesse torcida visitante. Porque senão que não ia ter jogo, né? Já não tinha permitido, né? Já não tinha permitido. O Corinthians entra com uma liminar contra isso. É uma questão de justiça comum e justiça desportiva. Perfeitamente. Então, o que acontece? E aí, não pode ter a torcida visitante. Perfeito. Aí, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai lá. Não, tem que ter o jogo. E aí, nesse vai, não vai. Aqui não vai ter jogo com visitante. Aqui no estado de Goiás não vai ter jogo com visitante. Aí o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, numa última ação, então não vai ter jogo, suspendeu o jogo. Isso horas antes. Sim. Torcedores já tinham comprado ingresso. Tinha torcedor a caminho. Torcedor a caminho. Ônibus do Corinthians, pessoal de sexta-feira, está indo para Goiás. Tiveram que parar, bateu e voltou. Equipe do Corinthians, inclusive, equipe que eu digo, equipe roupeiro, já estava lá no estádio. Anunciado às 4, o jogo era às 7. Exatamente, já estava no estádio, bateu e voltou. Então, assim, com todo respeito à várzea, é uma várzea. É uma vergonha para o futebol brasileiro. Embora eu entenda a motivação do presidente do Corinthians em fazer o que fez, né? E defender os interesses do seu torcedor. Sim. Então eu concordo com o Marcos Braz que para o futebol brasileiro esse episódio como um todo é ruim. Claro. Agora, eu estava até procurando aqui na internet. A internet ajuda a gente a procurar, né? Eles sempre buscam coisa que a gente fala, né? A galera busca, a gente também busca. E eu não achei essa fala do Marcos Braz em 2020. Porque em 2020, não sei se vocês lembram, o Flamengo teve, infelizmente, né, um surto de Covid. Foi. Antes do jogo contra o Palmeiras. Foi, né? Que aí 1-1 no... Isso, no gol do Pedro e gol do Patrick de Paula. E um dos sindicatos, não sei se era o Sindiclube, Sindicato dos Jogadores, que o presidente era um cara que trabalhava no Flamengo. Teve isso. Entrou com pedido e conseguiu suspender o jogo, né? E aí o Palmeiras falou, não vamos jogar, aquela discussão. E teve decisão judicial suspendendo e voltando a partida a acontecer com os jogadores do Flamengo no ônibus. O ônibus do Flamengo saiu para o Allianz Parque, teve que voltar para o hotel porque não ia ter mais jogo. A diferença é que não tinha torcida naquela época, por causa da pandemia. Então, o ônibus saiu, ia voltar, e aí depois caiu, e aí eles voltaram para o estádio. Ou seja, teve a várzea com poucas horas antes do jogo. E eu não procurei aqui, eu não vi. Para ver, o Marcos Braz estava de folga esse dia, ou estava sem voz, ou estava fazendo alguma outra coisa. Eu não vi ele falar que era uma várzea, porque era o time dele que seria beneficiado. Mas não acho que não é por isso. É porque ele devia estar ocupado com alguma outra coisa, jogando algum joguinho. E eu discordo dele quando ele fala, e explica até, fala, especialmente sendo o Corinthians que está envolvido na quarta-feira na Copa do Brasil. Que diferença faz para o jogo de quarta-feira o Corinthians ter jogado ou não hoje? Nenhuma. Os titulares nem viajaram. Posso falar uma coisa? Então, minha opinião, acho que foi até ruim para o Corinthians. Sabe por quê? Porque o Michael ia ter. Eu acho que o único ponto é esse. Seria bom para o Michael jogar. Para isso, para o Michael. Minutagem e tal, visando a quarta-feira. Então acho que foi muito incoerente. Ruim não foi, né? Ruim não foi. Mas assim, também foi bom. Já estava lá, já tinha viajado. Mas uma coisa, o Braz tem razão. Esse efeito dominó que causa no campeonato. Não, isso é ruim. Não estou nem falando de Flamengo. Claro que isso é ruim. Estou falando de quem quer uma vaga em Libertadores. Sim. E está atrás do Corinthians. Todo efeito dominó é prejudicial. Uma mudança de ordem de jogo, como aconteceu, por exemplo... joga com o time reserva, não ia? Ia. E para o jogo contra o Goiás, você sabe quando vai jogar com os reservas? Então, muito provavelmente terá de volta os titulares. Não, sem dúvida. Assim como aconteceu com São Paulo e Coritiba. Em termos de Campeonato Brasileiro, é um benefício. Isso é verdade. Não pode mudar mando de campo, que agora deu uma estancada, mas era muito comum venderem mando de campo e falar que não mexia. Claro que mexia. Você pega um adversário em casa, teu adversário pega o mesmo adversário é um absurdo. fora. Venda de mando é outro problema desse efeito dominó. Agora, como lembrou o Zupac, no futebol brasileiro, ninguém pode falar da várzea do outro. É isso. Porque em 1999, a final Atlético e Corinthians, ninguém sabia se o jogo era à tarde ou de noite. A torcida chegou à tarde para ver o jogo à noite. Sim. Porque tinha o prefeito de São Paulo tinha proibido espetáculos perto do Natal durante o dia. E a torcida já estava no estádio. Olha que loucura. As pessoas ficaram horas esperando, inclusive debaixo de chuva. Sim. A gente já viu de tudo. A gente viu era um Fluminense e Vasco que tinha uma briga pelo lado da torcida do Maracanã, porque o jogo começou e a torcida entrou depois. Mas é claro que é péssimo para o futebol brasileiro que um jogo seja suspenso horas antes por um conflito entre instâncias jurídicas. Isso é claro que é péssimo. É claro que Mas só um detalhe, esse jogo não ia passar no exterior, não?
Não tem o pacote do Campeonato Brasileiro lá para fora também? Tem. Essa é a imagem que a gente passa lá para fora, inclusive? Essa é a imagem que a gente passa. Os caras querem o quê? Querem valorizar o campeonato, conseguir mais dinheiro vendendo os direitos lá para fora e tal, não sei o quê. O cara vai chegar e falar, que campeonato? Ah, é aquele que 4 horas antes cancela um jogo, que tem uma questão jurídica, torcida... Ah, tá, vocês querem quanto? Ah, então tá bom. Então não, então deixa passar.